Luzes, câmera e ação. Esse é mais um podcast do Juicy Santos. Tudo bem, Ludmila Rossi? Tudo bem, Fala Sad. Estamos aqui mais uma vez na sua telinha ou então no seu fone. Quem sabe você tá lá na academia, no elíptico, igual a Lud fica lá, né? Assistindo vídeos, filmes, coisas polêmicas. Não é? Né? Escrevendo post no LinkedIn. É isso. A gente tá aqui mais uma vez para discutir, debater a cidade de Santos, a Baixada Santista e os temas importantes aqui. A gente fala sobre cultura, a gente fala sobre política, a gente fala sobre empreendedorismo, inovação e como trazer mais desenvolvimento sustentável aqui para a cidade, né? Exatamente. E a gente aqui tem uma cidade, né, Flávia, que a gente sabe que tem economia muito concentrada no setor portuário, né? E eu acho que este é um episódio que a gente vai falar de economia criativa. E eu queria começar fazendo um disclaimer, porque muita gente acha que economia criativa é uma coisa de esquerda. Estamos passando por uma Né? Ah, não, economia criativa é a coisa lá do cirandeiro e tal, né? E no fim das contas, as pessoas esquecem a importância da economia criativa para a formação de um imaginário que torna os lugares, as empresas, as lideranças, as pessoas e os contextos altamente desejáveis. Então, a gente tem hoje aqui uma pauta que é falar de cinema, que por mais que seja um produto cultural, que esteja debaixo desse guarda-chuva de economia criativa, que é negócio e geração de dinheiro para uma cidade, também é muito responsável por uma formação de um imaginário. E eu, pessoalmente, Flávia, acho que o poder público foi muito feliz quando fez a candidatura em 2015, ou seja, esse ano de 2025, que estamos gravando, completa-se 10 anos do selo da cidade criativa da Unesco. Parabéns, Santos. Parabéns, Santos, exatamente. Mas parabéns com algumas coisas que a gente vai falar aqui nesse episódio. Então, o cinema é muito importante. Acho que, de novo, né, o poder público, a prefeitura foram muito felizes quando aplicaram pra gente ser uma cidade criativa de cinema. E eu acho que 10 anos depois, né, e não só 10 anos depois, porque Santos tem uma história com o cinema muito antes, né, Flávia? Sim. A gente tem muito o que dizer sobre esse assunto. Agora, olhando um pouco mais de longe, dá pra gente fazer algumas análises, né? Sim. Principalmente porque a Lud viveu e vive muito esse não só o cotidiano, mas essa coisa também de pensar a economia criativa na cidade. E tem uma coisa que a Lud sempre fala, que eu vou repetir aqui no podcast, que é: a palavra economia vem antes da criativa, né, Lud? Exatamente, não é criatividade econômica, né, gente? Que às vezes a gente tem que ter muita criatividade econômica para ser empreendedor no Brasil. É isso Mas aí. A economia vem antes da criativa. E, Flávia, sabe o que eu acho interessante? Existem histórias, que você vai falar bastante sobre isso aqui, que eu sei que você fez uma bela pesquisa sobre isso, mas também existem pessoas que orbitam e fazem coisas que estão morando em Santos, que são daqui e que são os nomes que estão, digamos assim, voando abaixo do radar. Do nosso radar, né? sim. Faz algumas semanas que eu conheci um cara, um documentarista, chamado Eduardo Rajabali, que, cara, ele já dirigiu mais de 350 episódios pra TV, vários documentários, né? Nossos caminhos tinham se cruzado antes, mas a gente acabou se conhecendo só pessoalmente por causa do Juicy Hub. E foi muito interessante ver um baita documentarista morando, ele não nasceu aqui, mas morando aqui em Santos, com uma rede tão grande no audiovisual. Acho que outro caso é o Afonso Poyat, né, que, enfim, dirigiu o Anthony Hopkins lá em Hollywood, também dirigiu Biônicos, né, que é um cara que nasceu aqui em Santos. A gente tem muito dessas histórias de pessoas que são daqui, nascem aqui, mas no fim das contas não estão gerando essa economia aqui na cidade, que eu acho que é uma das nossas maiores dores, né? E ao mesmo tempo, a gente tem algo que eu sempre comento também, porque eu tô muito conectado também, né, com o povo, com a audiência, que é: as pessoas aqui em Santos não se sentem parte da economia criativa de cinema, né? Elas às vezes não sabem. E elas não se sentem, tipo assim, como elas participam disso, né? Aí eu vou militar, porque assim, como é que a gente tem o imaginário da economia criativa de Santos? Muito calcado na questão das manualidades, né? Das feiras criativas, etc. Então, quando a gente tá ali, gente,
falando, né, fazendo as nossas profissões, né, que são super tradicionais, né, aqui em Santos eu acho que as pessoas talvez não sonhem em ser da economia criativa. É verdade. Porque talvez não tenha tanta grana girando, né? E talvez assim, quando a gente fale de cinema aqui, né, fazer cinema em Santos ou fazer audiovisual em Santos, as pessoas não estão se enxergando porque vem muita gente de fora, né, às vezes gravar aqui, produzir aqui, e elas não estão enxergando como elas podem participar daquilo, né? E não visualizam que, às vezes, a pessoa que faz a marmita, faz o catering daquela equipe, participa dessa economia criativa, o cara que dirige a van participa da economia criativa. Essas pessoas que estão orbitando, que não necessariamente trabalham na área, também estão participando da economia criativa, né, Lud? Perfeito. É uma cadeia gigantesca. É uma cadeia gigante que, quando a gente vê o filme pronto, às vezes a gente não sabe, né? Mas a jornada de Santos se tornar uma cidade criativa para cinema começou muito antes de 2015, Lud, porque a gente tem registros de muitos filmes dos anos 50, 60, 70, que foram gravados aqui em Santos, você sabia? Pra mim foi um grande despertar, sabe como quando a bigorna cai na cabeça, tipo desenho animado, assim? Foi quando eu acabei me envolvendo com os projetos do Charlie Brown Jr., né? Os primeiros sites que a gente fez pro Charlie Brown foi ao ar em 2005, exatamente isso. E nessa época o Chorão já estava nos preparativos para o Magnata. E o Magnata foi produzido por uma empresa chamada Gulani Filmes, uma grande produtora nacional, e a Gulani estava na produção do Querô, que foi filmado aqui em Santos, né? Então, basicamente, o Chorão me apresentou pro pessoal da Gulani. Legal. E aí eu super me encantei com a história da produção do Querô, que, enfim, tem tinha todo um cunho social no filme, né? Naquele contexto. E foi um grande marco, de fato. Para mim, gente, o Querô, o Santos não seria uma cidade do cinema, uma cidade criativa do cinema, se a gente não tivesse o Querô nascendo aqui em Santos. Eu acho que esse é um mérito gigante do Querô. Só que se a gente lembrar, alguns aninhos antes, começa o movimento do Curta Santos aqui também. Sim. Então, foi olha as sementes sendo plantadas, exato, né? E alguém tem que começar a se movimentar para todo o movimento vir junto. Gente, é isso. Aqui em Santos eu vejo muito isso. Alguém tem que se atirar no abismo, né? Para o negócio começar a acontecer e vir atrás. Lud, vamos explicar um pouco mais sobre o que é o Querô para quem está na audiência assistindo ou escutando e não conhece essa história, né? Existe uma história, uma peça do Plínio Marcos, que é um dramaturgo santista muito conhecido, que ele foi muito censurado pela ditadura militar. Essa história do Querô é um menino que cresce nos arredores do Porto de Santos, a mãe dele é prostituta, né? Enfim, é um filme bem forte, bem violento, que tem uma criança lá numa situação de vulnerabilidade muito grande. Essa é uma peça do Plínio Marcos que foi transformada em um filme, certo? É isso mesmo. E assim, é muito legal porque você vê a cidade ali, né? Você vê o porto, você vê a catraia, você vê ali um contexto dos cortiços, né? Então, tá ali mostrando o imaginário da cidade, coisas reais da cidade, naquele contexto, e conversa muito com as questões atuais, né? Sim. Assim, se você for ver, tem uma população em vulnerabilidade grande em Santos que permanece ali na situação do Querô, né? Exatamente. E Querô, gente, só para também entender o nome do filme, né? Tem a história de que a mãe dele era alcoólatra e morreu porque bebeu querosene, né? E ele ficou órfão. Então é isso. Não é spoiler, tá, gente? É um negócio bem conhecido, né? O Querô, ele não só teve cenas rodadas em Santos, a gente pode ver algumas aí na tela, como ele tinha... os atores do filme eram daqui de Santos, e né? muitos não eram atores. Não eram atores. Exato. O Maxwell, que era o protagonista, ele foi escolhido em comunidade, né? Em testes aqui em Santos. E assim, ele e os outros, né, também, infelizmente, nessa história do Querô, tiveram garotos que faleceram, né, assim, que eles estavam ligados, né, à questão da criminalidade, saíram do crime uma época para fazer o filme, mas, enfim, alguns foram resgatados, né, outros, de fato, acabaram não conseguindo, né, sair da criminalidade, mas muitos começaram ali como atores escolhidos, mas
por conta das oficinas Queiro, que depois viraram o Instituto Queiro, foram fazer uma carreira muito virtuosa na área audiovisual. E eu acho que vislumbraram uma carreira, né? Conseguiram... todo esse sistema os ajudou a enxergar que tinha uma oportunidade de transformação, de mudar de vida ali, né, Você não consegue, a gente falou isso 1000 vezes nesse estúdio, você não consegue ser o que você não consegue ver. A partir do momento que eles estão lá no set vendo pessoas trabalhando com audiovisual, mesmo que eles estivessem como atores, eles conseguem ver essa realidade. A gente tá falando muito do Queiro, gente, porque de fato é importante, na minha opinião, um dos maiores marcos para a gente poder bater no peito e falar que Santos é uma cidade de cinema, tá? E fazem 20 anos, em 2025, que a coisa começou a acontecer. E hoje, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas que trabalham, né, são mão de obra hoje para Netflix, na produção, assistência de produção e etc., saíram do Queiro. Então, é muito interessante na Netflix, ver essa jornada. Fora do Brasil também, tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando em videoclipe, porque às vezes a gente foca no cinema, mas esquece que o audiovisual também tem comercial, tem videoclipe, né? É isso aí. Então, tem uma seara muito grande de oportunidades que a gente vive falando aqui, né, Lud? Onde estão as oportunidades para essas pessoas? E vale dizer assim, o Max, ele não era ator, ele foi capacitado pelas oficinas Queiro para atuar no filme e ele acabou ganhando o prêmio de melhor ator do Festival de Brasília. Eu não sei se foi em 2006 ou 2007, mas assim, foi logo na sequência. Então assim, foi um filme também que rodou festivais e levou Santos para outras cidades, outros festivais internacionais. Super interessante ver o quanto o cinema leva a cidade adiante, né? O cinema ajuda a mudar a vida das pessoas e a vida da cidade, né, Lud? Sim, exatamente. E eu acho, Flávia, já que a gente está gravando isso em 2025, que foi o ano que a gente teve também o primeiro Oscar para o Brasil, que foi o filme Ainda Estou Aqui, que a gente já gravou podcast sobre ele, também a relação dele com o Santos, vale dizer que tinha mão de obra do Queiro nesse filme. É muito importante, acho que a gente não esquecer desse fato. E que também, na minha visão, né, e é óbvio, é muito fácil olhar de fora e trazer isso, mas eu vejo que Santos tinha que ter disputado, né, assim, um pedaço da narrativa acontecer, a filmagem aqui, né? Nossa, Lud, muito fácil, tem orçamento e etc. Mas eu acho que vale a gente citar o caso de Emily em Paris aqui, né? Que existe uma briga, né, entre Paris e Roma, para onde vai acontecer as próximas filmagens da série. São cidades disputando, né, a narrativa. Olha que interessante. Porque tem uma coisa interessante aqui em Santos, o centro tá bem preservado, a gente tem uma praia também que pode representar qualquer praia. O centro de Santos pode representar um centro de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de qualquer lugar, Muitas né? produções, inclusive usam por uma questão de orçamento, né, essa estratégia, né? E porque também a gente teve aí um outro marco em 2007, Lud, que foi a criação da Santos Film Commission. Sim, perfeito. Que eu acho que vem dessa semente plantada de Queiro, vem dessa... E aí, o do Curta Santos também, e aí a gente tem uma Film Commission. O que faz a Film Commission, para você que não sabe? Ela apoia produções que querem vir gravar na cidade. Você entra em contato, né, a produtora, os diretores, as pessoas envolvidas na produção do filme entram em contato com a Santos Film Commission, e a Santos Film Commission dá aquela forcinha, né, tipo, fecha uma rua que precisa para uma gravação, capta fornecedores locais para as pessoas não precisarem trazer de fora, né? Só para quem tá assistindo ter uma ideia, um dos grandes produtores de locação aqui em Santos é um garoto da primeira turma do Queiro. Olha só. Garoto não, porque já tá velho hoje, né? Assim, já passou depois o tempo. de 20 anos, Beijo, né? Samuca. Já passou o tempo para você também, né? Ainda bem que não é só a gente ficar velha, né? É maravilhoso. Samuca é uma pessoa... A gente tem que entrevistar um dia o Samuca aqui, porque ele já tocou cada produção aqui. E Samuca, inclusive, é uma das fontes que a gente fala, que a gente manda mensagem. Quais foram os filmes que foram gravados em Santos? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente chama ele, porque esse cara tem uma memória, né? Assim, ele estava lá também, né? E assim, não é só Santos que tem, tá? Várias cidades têm, Rio de Janeiro tem, cidades
ao redor do mundo aí tem. E essa Santos Film Commission começa em 2007, e aí é muito legal porque você começa em 2008 e a partir de 2008, exponencialmente, começa a ver Santos mais pipocando em comercial, em filme, E ó, olha em que série, importante o que novela. você tá falando. Eu acho que foi em 2015 também. Se eu não me engano, ou foi 2015 ou foi 2014, eu não vou ter 100% de certeza do ano. Mas eu lembro que eu fui ao Rio Content, no Rio de Janeiro, que hoje chama Rio 2C. E eu vi lá, tinha um stand da Santos Film Commission lá. E tinha gente vendendo Santos, né? Que é uma coisa que eu acho que a cidade super precisa Como fazer. Assim, ó, opção de filmar em Santos, né? Esse lobby... as cidades precisam fazer para atrair as produções. E eu acho que, assim, uma pena, eu acho que é muito triste que eu ainda estou aqui, não tenha tido o pedaço da história, para quem não sabe, para quem não mora no planeta Terra, não, para quem não sabe, o filme Ainda Estou Aqui é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. E eles moraram em Santos uma época, e foi aqui, né? Isso não está no filme, isso é pouco falado, inclusive, mas foi aqui que a Eunice deu a virada de chave dela, e foi em Santos que ela começou a estudar Direito. Não temos certeza absoluta de qual foi a universidade, mas eu suspeito fortemente que tenha sido a Unisantos, tá, gente? Então, é isso aí. Ou seja, podia ter um pedacinho de Santos ali. Aí ia ser maravilhoso. Tanto na narrativa, quanto talvez nos cenários, né? Porque, como a gente falou, várias coisas em Santos aqui emulam a plasticidade, a estética de lugares que poderiam estar no mundo todo, E né? quem assistiu o filme é naquele momento que eles saem da casa no Rio de Janeiro e o tempo passa, né, e reaparece em São Paulo, é exatamente nesse pedacinho que Santos tá. Tem uma história muito curiosa e bizarra do cinema aqui em Santos, do audiovisual aqui em Santos. Eu diria que é uma lenda. Porque em 2019... Um coito interrompido, quase isso, né? Porque em 2019... ela chama a Zica do Keanu Reeves. Porque em 2019... o Juicy Santos e vários outros veículos de comunicação, muito pautados pelo que foi divulgado oficialmente. Foi oficial, foi uma divulgação divulgação oficial. Não foi extra-oficial, né? Foi oficial. Essa história é boa demais! A Flávia me lembrando aqui, eu achando que a culpa era da imprensa, mas não foi. Não foi uma divulgação oficial de que o Keanu Reeves, astro internacional de Matrix, Velocidade Máxima, John Wick, que eu adoro, inclusive, viria pra Santos filmar cenas de uma série. É verdade, eu lembro um produtor, que eu não vou falar o nome, porque talvez eu já tenha falado, me ligou puto porque a gente divulgou. Só que a gente recebeu as informações oficialmente. Não foi assim, tipo, tirei do cu, né? A gente tinha ali a documentação, a gente tinha ali o registro oficial. Então, em 2019, aventou-se essa... Nossa, foi um rebuliço, Lud. Foi Os acessos do Juice explodiram, porque essa série, que era uma série que depois foi adquirida pela Netflix, ia ser exibida pela Netflix, chamada Conquest, era uma série de ficção científica. E sabe quem também estava envolvida na produção dessa série, também ia estrelar essa série? A Bruna Marquezine. Jura? Tá rolando um full circle aqui, tá rolando toda uma conexão. Ex de quem? De quem? Daquele que não podemos falar mal, gente. Porque senão chove, reaça nos comentários. Exatamente. Né? Inclusive, eu acho que esse foi outro livramento, ela não ter participado dessa série. Um livramento. Imagina, tem aqueles memes que falam o Keanu Reeves comendo o hambúrguer no metrô de Nova York. Imagina o Keanu Reeves com a Bruna Marquezine no CPE, É verdade. Né, eu lembrei. Da praia, eu lembrei agora que eu tenho uma foto no Halloween, que é aquele que a gente passou em Nova York, com o Keanu Reeves. Uma pessoa fantasiada de Keanu Reeves no John Wick. Que susto! Eu tenho essa foto. Gente, que susto! Eu não vi o Keanu Reeves maravilhoso. em Nova York. Então, essa série chamada Conquest, o diretor dela chamava Carl Eric Rinsch. Esse cara fez só um filme
E o Keanu Reeves foi a estrela desse filme. Esse filme deu uma flopadinha, mas o Keanu Reeves foi lá, bancou, falou, vou ajudar esse meu amigo a fazer uma série. Pô. A série foi vendida pra Netflix. E aí, o que aconteceu? Essa série, quando se falou que ele ia vir pra Santos, ele ia gravar no Cais, ele ia gravar nas cenas no Centro Histórico. Então, quer dizer, a galera dos bastidores já tinha as locações onde ele ia gravar, então tava muito certo já que ele viria, também teria cenas em São Paulo, em Los Angeles, em Nairobi, em Berlim, porque seria uma série de ficção científica, uma coisa talvez meio estilo Black Mirror, assim, que mostra algumas locações que você não sabe dizer onde é. São meio neutras. E aí o que aconteceu? Isso foi em 2019. Em 2020 rolou aquilo que todo mundo sabe, né? Pandemia. Muitas produções foram paralisadas. Só que os motivos do cancelamento, assim, da paralisação dessa série, Lud, foram maiores do que isso. Acontece que esse diretor simplesmente surtou. Ele começou a queimar dinheiro da produção, teve quebra de contrato, teve agressão no set, divórcio da mulher, o cara simplesmente surtou. E a série nunca saiu. Entendi. O Keanu Reeves não veio gravar em Santos, porque antes que ele viesse, tipo, a série já flopou. Não, mas assim, eu lembro que essa coisa da informação que ele viria ter sido gravada foi um grande estresse, assim, Foi. teve um Como foi lance, isso? assim, não, eu soube que foi um estresse para a equipe de produção, que Sim. foi uma informação que não tinha que ter sido Divulgada, divulgada, né? E foi, assim, né, então o cinema tem essa mítica, né, de não divulgar a produção, quem Sim. tá, né. Até porque você precisa fazer todo um esquema, Nossa. né? De parar uma cidade. Quando a gente vê, por exemplo, tem umas cenas da série do Silvio Santos, O Rei da TV, né? Aproveitando, né? Silvio Santos faleceu em 2024, recentemente. E tem uma série no Disney Plus, que é O Rei da TV. Tem muitas cenas que foram gravadas aqui em Santos, inclusive antes da pandemia. Essa série foi gravada bem antes de ser lançada. Quem olha ali nem desconfia que é em Santos. Você tem que ter um olhar Sim. muito bem treinado pra ver que o Rei da TV tem cenas em Santos. Ou, por exemplo, Coisa Mais Linda, que é uma série muito legal da Netflix, acho que teve só 2 temporadas, que se passa no Rio de Janeiro. A boate que dá nome ao filme, que chama Coisa Mais Linda, fica onde? No Na Centro rua Histórico. 15 de novembro. Ah, que máximo! E assim, tem os filmes, as grandes produções, mas a gente não pode esquecer também que isso que a Flávia falou, que às vezes você tá vendo alguma coisa e tem um olhar clínico, acontece muito com comerciais. Muitos comerciais de carros são filmados, né? Muito. Aqui em De Santos. cerveja no centro, E isso, de refrigerante. gente, é por conta, assim, não é porque, nossa, é só uma cidade incrível, é também pela questão do custo de produção. Às vezes é mais barato filmar coisas aqui em Santos do que filmar em São Paulo, né? Só tem que começar a não trazer só as equipes de fora, contratar gente E por daqui, ter uma né? estrutura, né, Lud? A Film Commission muda bastante, assim, essa relação das produtoras com a cidade. E lógico, gente, a cidade tem lugares lindos, lugares incríveis. E a gente tem que lembrar dos comerciais e também dos curtas-metragens, né, Flávia? Porque às vezes não existe grana para fazer filmes que contem histórias muito hiperlocais. Mas os curtas-metragens são soluções para isso, né? Sim. Então, a gente tem, desde 2019, editais diretos para ficção e documentários aqui em Santos. Não é muita grana, mas já é um grande avanço de política pública ligada a essa coisa de ser uma cidade do cinema. Tem o Faculte também, que é pouca grana para fazer audiovisual, tá, gente? Assim, Faculte hoje acho que tá em 15 mil, né? É pouca grana para fazer filme, apesar da gente ter feito já o da Pink Panther, né? Com essa grana. E, assim, pouquíssimos registros sobre a boate, né? E tem o Promicult, que já é mais recente, mas também é uma outra forma de reforçar essas histórias locais, etc., para produções audiovisuais que tem o teto de 100 mil reais. E o curta, Lud, ele é sempre uma produção que pode fruir em outras coisas. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito legal, você vai lembrar da série Desencontros, do Rodrigo Bernardo, que é um super talento aqui da nossa cidade, que tá lá em Hollywood, né, tá na Califórnia.
O Rodrigo Bernardo fez a série Desencontros, mas ela tem origem em um curta, né? Que ele fez, ganhou o Curta Santos, então criou-se esse ecossistema, essa cultura de curtas aqui na cidade, né? E aí isso virou uma série. Não sei se todo mundo sabe, essa série ia passar na TV Tribuna. Mas a TV Tribuna, por questões de grade, por questões comerciais, dispensou, né, essa série da TV Tribuna. Passou? Ela acho que chegou a passar depois, né? Ou passou um episódio, passou o curta dele. Ela foi pra Sony, essa série. E ela teve só uma temporada, não lembro se teve uma ou duas, mas ela tem pessoas que gostam muito dela. Ela tem uma legião de fãs muito fiéis a Desencontros, e no YouTube tem vários episódios, né? Vários trechos de episódios, porque a galera gostou mesmo da produção, que era uma produção meio romântica, diferente de muita coisa que estava se fazendo aqui, né? É o Paulinho Vilhena? Que... Primeiro episódio, Paulinho Vilhena e Tayla Ayala, esse nome é difícil. E assim, Paulinho Vilhena também vale destacar, porque ele é um cara aqui de Santos. Ele esteve no Magnata, né? O protagonista do filme do Chorão, o Magnata. Ou seja, ó a visão do Chorão, né, gente? Ele botou gente pra caramba de Santos daqui pra participar do filme, protagonista, um santista. Mas o Paulinho Vilhena fez várias produções e coisas pra Gulani. Entre eles, um dos meus filmes favoritos do cinema nacional, que é o Chega de Saudade, da Laís Bodansky, que o Paulinho Vilhena é um dos atores principais. Eu amo esse filme. Não é porque eu fiz o site lá em 2009, 2008, sei lá. Mas esse filme é uma obra-prima. É um filme de uma locação só. Então é maravilhoso porque ele podia ter acontecido em qualquer lugar. Que é um salão de baile, né? Exato. É maravilhoso, gente. É um filme muito terceira idade, Mas ele discute... Olha que legal. Antes da gente falar o termo intergeracionalidade, é um filme que tem exatamente esse recorte. Sim. Quase uma substância da terceira idade. Ele podia ter sido filmado no baile da Fonte do Sapo, Pode né, ser, exatamente. Lá no domingo à noite. Exatamente. No baile da Fonte do Sapo. Exatamente. Isso ia ser muito legal. Eu gosto muito do Paulinho Vilhena em Como Nossos Pais. Nossa, é muito bom esse filme também, gente. Agora, já que a Lud... Gulani esse? Eu não tô lembrada, não lembro. A Gulani tem outro filme que traz a questão da ditadura, que é legal contar, que é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Belíssimo esse filme, belíssimo. E, ó, estamos dando várias recomendações de filme aqui pra vocês, hein, gente? Não deixem de assistir o Magnata, não deixem de assistir o Querô. E uma coisa intencional que você pode fazer pela nossa cidade, pelas produções, é buscar quais filmes foram rodados aqui que você pode assistir. Magnata é um deles. Qual foi o outro que eu acabei de falar agora? Eita. Querô. Não, o Querô, lógico. Vou falar mais alguns aqui, que tem cenas aqui, hein? Vai lá. Saudosa Maloca, que saiu recentemente, que é a história da Dona Ira Barbosa, tem cenas gravadas aqui. Teve uma pré-estreia aqui com os atores do filme, enfim, foi bem legal isso. Tem também Lula, o Filho do Brasil. Foi filmado aqui? Tem cenas filmadas aqui de quando Lula era engraxate. Aparece a Bolsa do Café. Ah, que legal. É isso aí. Então, ou seja, tem um monte... Vamos aproveitar essa onda do cinema nacional, Eu vi esse filme, achei tão chapa branca, deu soninho. Eu não vi esse filme. Gente, esse filme é uma propaganda. É uma publi. É uma publi. Esse filme é uma publi. Uma publi de 2 horas. Pelo amor de Deus, da vida do Lula. Mas assim, se você estiver curioso pra ver, né, enfim, ó, a cidade de Santos na tela, porque é um exercício interessante, né, Lud? Quando você passa pela rua, quando você passa por ali, indo no banco, indo, sei lá, resolver alguma coisa no centro, e aí depois você olha de outro jeito, quando tá retratado na tela, é muito louco e muito legal, né? É muito legal. É muito legal. Agora, eu queria aproveitar um gancho uma coisa que a Lud falou, que é quando o Chorão fez o Magnata, ter aproveitado muita gente dessas equipes, dessas pessoas que estavam aqui, né? Aqui em Santos a gente tem faculdade de cinema, tem faculdade de audiovisual, tá se formando mão de obra para esse setor, mas Lud, tem emprego para todo mundo? Então, na verdade, assim, a gente fica criando... assim, falar de emprego hoje, né, no pós-digital e no mundo da pós-verdade, na nova economia, na uberização. Punk falar de emprego. Mas, assim, a gente é uma cidade de cinema,
porém a gente não consegue reter essa economia aqui com tanta velocidade, né? Tanto que a Netflix liga para o Queiro para contratar a galera, né? Especialmente em nível de assistência, nível de entrada. A gente já teve grandes produtoras de publicidade aqui na cidade. E tem muito reality da Netflix que tem participantes, porque né? os diretores Porque e os produtores estão galera são do daqui. casting é daqui e acaba Exato, pegando a rede, né? E assim, gente, assim que funciona, é rede. Mas, por exemplo, a Black Maria, que depois virou essa grande produtora de cinema, nasceu como uma produtora de publicidade aqui em Santos, né? Então, imagina que era outra época, eram outros contextos, a publicidade era outro mercado, que esse foi o mercado que derreteu, inclusive, eu acho que a gente vai gravar um podcast sobre isso, o mercado das agências de comunicação aqui em Santos. Mas se a gente for pensar, foi um mercado que não conseguiu absorver e muita gente teve que migrar e é isso. Então, a gente não tem, primeiro, esses profissionais da área audiovisual aqui tão bem remunerados. Mas eles são bem formados e são desejados pelo mercado. Eles são desejados pelo mercado e porque, assim, tem uma coisa muito interessante da galera daqui. Porque a galera daqui se forma com uma vontade, com uma característica de, cara, eu quero trampar, eu não quero trabalhar em outra área. Que quando ela chega em mercados maiores, esses diretores que são mais artistões, mais pimpões, adoram, assim, essa característica que a gente tem muito aqui de estar no mercado menor e mais escasso. E quando a gente chega numa oportunidade mais abundante... Caraca, meu, eu brinco que é Produça Produções, entendeu? Tipo, a gente vai lá, faz mesmo, pula na bala e se atira, né? Então, assim, essa eu acho que é a história de muita gente que eu conheci, que veio do Queiro, né? Eu acho que essa é muito história das pessoas também que eu escolhi para trabalhar nas nossas produções e a gente estava até resgatando. Em 2015... eu estava na produção de um filme que é o Papéis de Adélia e foi muito legal, porque era uma galera só daqui, praticamente, e o Joãozinho, que foi o cara que trabalhou no Eu Ainda Estou Aqui, estava trabalhando pra gente nessa O que ele estava fazendo lá? Ele era assistente de iluminação. Sim. Assistente e agora de luz. Ele estava como segundo maquinista. Eu acho que é uma coisa assim, no Ainda Estou Aqui, tem que confirmar, mas ele tá muito na questão de maquinaria do cinema, né? Então, ele foi de iluminação para maquinaria. E é muito legal porque, por exemplo, uma pessoa que eu encontrei recentemente aqui no Juicy Hub, a Amanda Mesquita, que hoje trabalha com comunicação, ela foi atriz desse curta. Então, também isso eu acho que é um reflexo, né, das pessoas que querem se atirar numa veia mais artística, ou terem que migrar, ou terem que ir para outras carreiras. E a gente tem uns nomes bem legais, tipo a Ana Paula Alonso, é uma pessoa que fez muitos comerciais, já fez coisa pra gente. Tem uns nomes aí, gente, de pessoas muito talentosas aqui. E a Ana, por exemplo, ela trabalhou um tempo em navio de cruzeiro. Olha. Ela é muito boa de audiovisual, mas ela trabalhou um tempo... Então, a galera aqui vai fazendo e se moldando tal... Vai correndo atrás, né? Cara, é uma galera muito guerreira, né? Pra sobreviver e tem uma visão assim de, cara, lá na frente eu vou estar fazendo isso, né? E tem... a gente tem que ter em mente também que tem oportunidades em outros lugares. Como a gente já falou aqui, tem a publicidade, tem os videoclipes, a gente tem aí alguns clipes legais. Em outros lugares e em outras cidades também, né? Assim, eu sempre gosto de falar essa frase, assim, você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha, que é Saramago. Eu acho que esse é o caso do Eduardo Rajabali, por exemplo. É um cara que tá aqui, mas ele tá vendo a ilha de fora e ele até, nas nossas conversas, ele falou, pô, eu sempre tentei fazer coisas aqui, nunca consegui fazer coisas aqui. E a frase dele é muito boa, eu nunca entendi por quê. Sim. Né? E eu dei algumas explicações. E você tem alguma ideia de como a gente vai fortalecer esse cenário e trazer mais oportunidades para essa galera? Vamos lá. E isso eu falei pro Rogério Santos quando ele era secretário de governo. Hoje ele é prefeito da cidade no seu segundo mandato. Exatamente. Eu falei para ele, sem grana de fomento, esperar que todo mundo se vire para produzir, desculpa, não vai acontecer. Assim, não vai acontecer. Então, esse edital maior, só de audiovisual, eu acho que
é um pouco dessa iniciativa, ainda é pouco, mas a gente tem que começar a formar base, assim, né? E a gente também tem dos dois lados. Tem fomento do poder público para audiovisual e cinema, e tem fomento de capacitação para que as pessoas entendam isso como carreira e como meio de vida e como grana. Porque eu acho que tem também uma galera da cultura aqui em Santos muito aguerrida. Assim, é minha arte, eu não vou vender minha arte, artista vendido, etc. E assim, cara, para você fazer transformação, você tem que falar a língua do dinheiro, né? Então, você quer fazer transformação cultural, vai ter que falar a língua do dinheiro. E aí eu vou pegar um caso extremo, tá, gente? Extremo. Vocês lembram que o atual presidente dos Estados Unidos, chamado Donald Trump, fez participações no Esqueceram de Mim? Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Eu não lembrava disso, não. Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque é um cara que entendeu como a dinâmica de formação de cultura do mundo funciona. De imaginário, né? Exato. Que é uma palavra que a gente falou várias vezes aqui. O cara lá aqui. atrás, ele fez questão. Tem várias histórias sobre esse caso, né? Mas a produção do Esqueceram de Mim pediram para filmar no Plaza, em Nova York. Que era o hotel dele. Isso, exatamente. E o que ele falou? Tá bom, desde que eu apareça no filme. Então o cara entendeu a dinâmica de como o cinema forma imaginário. Sabe o que eu pensei aqui? Na política, cara. Vamos trazer um filme pra gravar aqui no Juicy Hub e a gente vai aparecer. Mas a gente já recebeu essa proposta. Só queria dizer. Será que vem aí a fama? O Samuca já veio cotar aqui como locação em alguns será que a fama momentos, vem aí? entendeu? Nós vamos aparecer. Mas assim, de graça pra algumas produções a gente não vai fazer, gente. Só pra amigo, entendeu, gente? E, bom... Não, mas outra coisa. Aí ele fez essa questão e outra coisa. Depois a gente não pode esquecer que teve o Aprendiz, né? Teve o Aprendiz. Teve o Aprendiz, que aqui no Brasil foi o Roberto Justus, e que... Aí olha só que ironia. O Trump fez questão de aparecer no Esqueceram de Mim. E em 2024, em outubro, foi lançado um filme chamado The Apprentice, que eu recomendo muito que você assista. Assim, que é a fase jovem. É biográfico. E ele tentou o quê? Proibir o filme. Ele foi claro, ele falou assim, quem apoiar a veiculação desse filme nos Estados Unidos, se eu for eleito, vai se ver comigo, entendeu? E é um filme que é muito crítico, né, a ele, e é incrível, gente, os atores estão incríveis. A história, para quem quer ter uma dimensão política, de entretenimento e etc., é uma aula de marketing aquilo ali, gente. E isso é uma lição, né, pra gente ir encerrando esse episódio. Mas já? De o quanto? Pois é, mas já. 4 minutos. 40 minutos. Mas isso é uma lição, O pessoal da Lud? produção pode falar? Tá liberado hoje, é isso? Virou Hoje essa tá, bagunça? né? Virou bagunça. Mas, Lud, eu Meu ia celular falar... caiu, né? Eu ia falar que isso é uma lição, isso é um ponto importante pra gente observar, que é o quanto o cinema e a cultura são poderosos, tão poderosos quanto a política, que até os políticos querem se apropriar dele, né? Exatamente, gente. Exatamente isso. Então, como o Santos pode também se apropriar disso para o seu desenvolvimento e sua evolução, né? Existe, eu acho que um trabalho da Secretaria de Economia Criativa, da Secretaria de Turismo, né? Tudo isso para atrair essas produções. Sim. Emily em Paris, né, assim, gostando ou não da série, eu assisti, a última temporada eu não concluí ainda. Mas, gente, se tornou um grande promotor turístico da cidade de Paris, a ponto de muita gente de lá reclamar, Sim. porque o raio da padaria lá do chefe Gabriel lá, o negócio explodiu, entendeu? Porque a cidade se torna protagonista da produção, assim como é em Sex and the City. Exatamente. Não é? É um grande assim promotor como de Chicago Nova in York. the Bear. Por que as pessoas querem desesperadamente ir pra Nova York, gente? Para comer um cupcake lá na Magnólia. É porque isso já tá no imaginário, mas porque a gente tá vendo, sei lá, a transformação da cidade, que a cidade é cool e que as pessoas legais estão lá, porque isso tá morando no nosso imaginário Exatamente. há anos, porque os Estados Unidos são muito bons em fazer isso, né? Sim.
E talvez esse seja aí o problema de Santos, né? Porque a gente emula tantas outras cidades Sim. e Santos nunca tá na tela. Santos sempre tá na tela representando outras cidades, né? Esse é um ponto excelente, né? Assim, quando as histórias serão contadas deixando claro que vai ser aqui. E aí eu queria citar 2 filmes, tá? Um curta, que é o Mar de Mães, que foi filmado aqui, enfim, todo mundo que estava envolvido ali na produção fez questão de falar que estava em Santos, filmando. E outro é um documentário lindo, que está no YouTube, do Drauzio Varela, que é o Quantos Dias, Quantas Noites. Que existe uma cena mais pro final do filme, que é um casal de idosos, é um filme que fala de tempo, Sim, né? até arrepia. Esse filme é maravilhoso. E assim, é um casal de pessoas mais velhas, aqui em Santos, mostra claramente que é em Exatamente. Santos, e meio que eles surfando e Sim. tal, né? Então, é isso, tipo, cara, a cidade, através do cinema, através do imaginário, através das produções audiovisuais, quando as pessoas entendem que é aqui, quando a gente repete essas mensagens de maneira consistente, né? O lugar vira um lugar de cinema. A cidade literalmente. existe, né? A cidade existe, exatamente. É isso. Ó, Ainda estamos aqui. A gente não pediu nenhuma vez para as pessoas deixarem o seu like e assinarem o canal, mas nesse episódio tem várias recomendações de filme, tem informações aqui sobre as produções audiovisuais. Se você é um estudante ou uma estudante da área, gente, assim, não vai ser uma jornada fácil construir essa carreira aqui em Santos, mas também todos nós, né, que gostamos de cultura e que queremos trabalhar na pauta de cultura e na produção cultural, a gente precisa, o quanto antes, quanto mais jovem melhor, falar a linguagem do dinheiro. A gente não pode só se ver como artista, a gente tem que se ver como empreendedor da área de cultura, tá, gente? Isso é muito importante, mudou minha vida, tá? Assim, e demorei para entender isso. Ah, não, a gente fica ali na cultura, não é. Tem que falar a linguagem do dinheiro, porque o dinheiro faz você colocar esses projetos pra rodar, né? E quanto mais... Cultura não é só arte, né, Lud? Não é só arte, e a gente tem que parar com essa lógica de economia criativa, cultura e etc. É uma pauta de esquerda, tá? Porque não é isso. Tá lá o Trump participando do Esqueceram de Mim, do Aprendiz e virando presidente, o quê? Né, minha gente? Isso chama comunicação de massa, mas fica esse Exatamente. papo para outro episódio, Ou domínio né? cultural, né? Que quando Domínio esse domínio cultural cultural é do bem, Exatamente. né? Talvez ele Pesquisem aí, ajude. Coreia do Sul. Exatamente. Gente, K-pop. K-pop! Caraca, K-pop é Pesquisem isso, K-pop. gente. Esse tema vai ficar para outro episódio. Gente, aí é um tema que não dá pra estender aqui, mas assim, cara, Coreia do Sul total e Japão também, gente. Eu tô aqui com a minha pulseirinha da Hello Kitty, gente. Coisa fofa, mas Japão, gente, é um país que meteu a Hello Kitty e o Pokémon pra não parecer tirano, entendeu? Godzilla. Exato. E aí é o quê? É o entretenimento, é o cinema, né, que ajuda a fazer isso. Vamos fazer Santos parecer uma cidade mais legal, Vamos. gente. Porque Mais né? rica, abundante, né? É isso aí. Galera, esse foi mais um podcast do Juicy Santos. Ainda estamos aqui, quero pedir o seu like, o seu compartilhamento. Esse conteúdo tem que chegar a mais gente, né? E deixa o seu comentário, porque isso também ajuda muito. Se você lembrar de algum filme que foi filmado aqui, que rodou aqui, ou de uma pessoa talentosa que você conhece e trabalha na área audiovisual, na área de cultura, deixa o nome dela aqui embaixo pra gente ir atrás dessas pessoas maravilhosas. É isso, Alessade. Tchau, Lud. Até Tchau, o galera. próximo.